Boa tarde. Queria agradecer às minhas líderes por nos dar essa oportunidade e ver tantas mulheres bonitas, tão lindas como essas flores, né? Que está decorando esse ambiente para nós. Mas a finalidade de eu estar aqui é para falar para vocês uma experiência com um homem de 5 letras de ouro. Eu nasci do lar cristão, desde criança já tinha meus princípios cristãos. E quando eu estava no meu período de faculdade, eu conheci um rapaz lindo, moreno, com a cabeleira bem pretinha, o cabelo liso, os olhinhos verdes, olhando para mim no restaurante da universidade, não tirava o olho de mim. E aquilo ali me deixou assim um pouco assustada, porque eu tinha um princípio cristão, eu não conheço os princípios que esse jovem foi educado. Mas me dei essa oportunidade e Deus falou no meu coração: esse é o homem que eu preparei para ti. Quando eu conheci o Carlos, ele vivia num mundo totalmente diferente do meu. Enquanto eu procurava um Deus verdadeiro, o Carlos adorava vários deuses, frequentava cartomantes. Todos os seus anseios e necessidades espirituais ele buscava no candomblé, na magia negra. E a Verônica desconhecia esse outro lado do marido dela. Quando nós tentamos o nosso primeiro filho, teve uma ação muito forte do inimigo. Meu primeiro filho teve uma gravidez perfeita, sem nenhum problema. E quando nasce, ele começou a asfixiar, ele não recebia o oxigênio e teve que fazer uma transfusão de sangue para que ele pudesse receber o oxigênio. E ali, durante aquele período, naquele hospital, eu me sentia muito triste, porque eu não entendia qual era o propósito de Deus naquele momento na minha vida. E eu me achava tão boazinha e dizia: por que meu filho nasceu desse jeito? E depois eu comecei a descobrir o outro lado do meu marido. Enquanto eu buscava um Deus verdadeiro que tinha resposta para nossas súplicas, ele buscava coisas materiais, outros deuses. E nasceu meu filho, eu comecei a pedir a Deus sair daquele hospital e ele recuperou a sua saúde. Na época, o pediatra chegou para mim e disse: Verônica, seu filho talvez não consiga estudar, pela dificuldade que ele teve no início do seu nascimento. E é um desafio, fui com meu filho, comecei toda a dedicação para ele. Começou a crescer, ficar uma criança sadia, vida normal, e parto para o meu segundo filho. Com 2 meses, eu descobri que ele era literalmente cego. Os médicos me disseram que ele era um desafio para a medicina. E eu me encontrava ali, eu digo: e agora, Deus, eu com esta criança cega, como é que eu vou lidar? Sem experiência nenhuma, poucos anos de casada. Mas eu não desisti. Eu depositei toda a minha confiança em Deus. E eu me posicionei diante do meu esposo e disse: olha, filho, se nós não buscarmos um Deus que tem resposta para as nossas orações, nós vamos ficar perdidos. E ele zombava de mim. Corria para os barzinhos, para esquecer os problemas. E o inimigo ainda não achou pouco, começou a mexer agora com a nossa parte financeira. Nós éramos empresários prósperos, meu marido representava uma multinacional em todo o Nordeste, e de repente nós não tínhamos nada. As visitas que nós tínhamos eram 6 horas da manhã, oficial de justiça. E eu ficava questionando: Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu não desistia. Comecei a pedir a Deus de todo o meu coração. Eu digo: quero, Deus, que tu mude a vida do meu marido. Porque a vida dele era terrível. Eu olhava na janela de madrugada, quando via o barulho do carro, eu olhava pela janela do meu quarto. E muitas vezes eu via ele chegar com o carro cheio de mulheres, com atabaque, o violão e a camisa suja de batom.
Eu digo, mas eu não desisto. Quando eu era criança, tu me falaste, Senhor, que ia me dar um homem que tinha confiança em ti, que depositava toda a sua vida, todos os seus anseios em ti. Eu não desisti. E no meio dessa turbulência, um amigo dele convida para uma reunião como esta, de empresários, de homens de negócios, e eu ficava torcendo que ele fosse. Quando, certo dia, o amigo dele, que tinha sido estudado com ele na faculdade, liga e diz, Carlos, eu quero que você venha participar de uma reunião de homens de negócios. Eu sei a dificuldade que você está passando. Nisso ele já tinha comprado um revólver para acabar com a vida dele, a minha e dos meus filhos. Ele dizia que não adiantava ele tirar só a vida dele, ele tinha que destruir a família toda, porque se ele morresse, ia deixar só dívidas para mim, e eu ia sofrer com meus filhos. Então ele tinha marcado uma data já certa para fazer este ato. Quando esse amigo liga e convida ele para uma reunião como esta. E lá ele toma a sua decisão por Jesus. Ele se derrama da frente daquele evento e diz, eu quero conhecer esse Jesus que vocês dizem que é tão verdadeiro. E ele se deu essa oportunidade. Quando chega em casa, ele me convida, a mim e a meus filhos, nos reúne no quarto e se ajoelha e diz, eu quero pedir perdão à minha família. Eu quero contar a você, minha esposa, o homem que eu sou, mas que eu sei que a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura, porque é Jesus que está dentro de mim. Queridas, houve uma transformação tremenda na vida deste homem. Com pouco tempo que ele se converteu, que ele aceitou Jesus verdadeiro, ele foi convidado para ir numa cidade do interior de Pernambuco para ajudar algumas pessoas a formar um evento. E ele foi. E eu ficava torcendo, né? Eu já conhecia Jesus e ele não. Para mim, cada movimento desse que ele participava era uma vitória tremenda. Então, lá, ele conheceu os homens do Rio Grande do Sul, os amigos do Rio Grande do Sul. Foram usados por Deus. E ele viu aqueles homens no quarto se ajoelhando, chorando, e ele não entendia nada daquilo, porque o mundo dele era diferente. Quando ele chega em casa, lá em Recife, ele diz, minha querida, eu fui lá no shopping, fui na Gaisté e comprei um par de alianças para mim e para você. E eu fiquei feliz, eu digo, Deus, tu já estás agindo na vida deste homem. E ali ele fez essa aliança comigo e com Deus. E nunca mais ele tirou a sua aliança. Os meus filhos que não tinham saúde, o Senhor restaurou a saúde. O Rodrigo, que a medicina dizia que ele não ia conseguir estudar, ele é um homem formado em Direito. Faz 2 anos que se formou, já trabalha no escritório de advocacia. E o cego, que a medicina falou que era desafio para eles. Com 9 meses, Deus deu uma oportunidade a nós levamos ele no Instituto Hilton Rocha, em Minas Gerais, as amigas de Minas Gerais, cidade abençoada, não é verdade? E lá, um médico construiu uma lente especial para ele. Há 23 anos atrás, não existia lente de contato para bebê. E foi um desafio. E eu ia vencendo essas etapas, porque eu confiei num Deus verdadeiro. O meu filho, este que se considerava cego, ele teve catarata congênita nos 2 olhos. Com 4 meses, ele fez a cirurgia nos 2 olhos. Com 9 meses, ele começou a usar lente de contato. O grau dele era 22 e 23. Eu dependia de Minas Gerais, eu dependia mais ainda de Deus. E meu filho hoje está com 23 anos de idade, curado. O desafio da medicina visita todos os anos o Instituto Hilton Rocha e os médicos ficam dizendo que foi um milagre. E eu concordo, foi um milagre de Deus.
Eu queria dizer a você, minha amiga, talvez você esteja aqui nessa manhã tarde, dizendo, não tem solução para o meu problema. O meu esposo eu cansei. Mas existe um Deus poderoso. É só você dar esta oportunidade a Ele. Porque além dele restaurar o meu lar, Ele deu a cura dos meus filhos. Obrigada.